Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Prêmios da soja sobem 35% nos portos brasileiros e dólar valorizado mantém preços do grão em alta. Câmara aprova em segundo turno texto base da reforma da Previdência. Destaques da proposta devem ser votados hoje. Após exoneração de Ricardo Galvão, ministro de Ciência e Tecnologia anuncia Coronel Dacton Damião para o cargo de diretor do INPE. A Acrimate mostra insatisfação e preocupação com o investimento do Marfrig na produção de hambúrguer vegetal no Brasil. Na previsão do tempo, frente fria volta ao Rio Grande do Sul com temporais e risco de granizo no fim de semana. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O prêmio da soja nos portos brasileiros registraram alta de 35% nas últimas semanas, de acordo com o acompanhamento da Agrinvest Commodities. E com a alta do dólar nos últimos dias, essa elevação no mercado tem se mantido. Mas será que este é um bom momento para antecipar a comercialização da safra? Para mais detalhes, a gente conversa agora com Marcos Araújo, analista de mercado da Agrinvest. Marcos, este cenário é um cenário positivo aí para o produtor brasileiro? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Kelly, boa tarde a todos. Bom, vamos lá. Nos últimos 30 dias, com a forte queda de Chicago, nós tivemos uma queda acumulada na Bolsa de 25 dólares por tonelada de soja. Já os prêmios da soja, FOB e Paranaguá, nesse período, tiveram uma alta de 11 dólares por tonelada. E o grande fator que fez com que os preços da soja subissem R$ 4,00 por saca foi a nossa taxa de câmbio, que nos últimos 30 dias o real se desvalorizou 19 centavos frente ao dólar. Kelly. E olhando aí para os componentes que interferiram no preço da soja, o prêmio, Chicago e dólar, este é um bom momento para comercializar a safra? O que você acha? Qual que é a análise em relação a isso? Para o produtor, bom, nós concordamos que é um bom momento. A expectativa é, com esse agravamento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, é que o Brasil tenha uma continuidade da valorização do prêmio, mas, em contrapartida, Chicago tende a continuar esse movimento de queda. Além disso, nós temos um clima favorável nos Estados Unidos e Chicago segue um movimento sazonal de queda até outubro. O ponto importantíssimo para o sojicultor nesse momento é ele fazer um hedge, uma proteção da taxa de câmbio. Nós recomendamos a chance de que os preços em reais para a soja disponível é de alta no curto prazo, então o produtor tem que aproveitar esse momento e os melhores momentos para vender a soja disponível é entre setembro e outubro, Kelly. Você falou aí o curto prazo, né? Mas aí se por um lado a alta no dólar pode contribuir para a venda da soja, por outro aí pode dificultar a compra de insumos para a próxima safra? Exatamente, o produtor tem que ficar atento, se ele estiver comprando insumos nesse momento com o dólar próximo a 4, é importantíssimo também ele fazer uma venda equivalente desses insumos em dólar futuro para abril, maio do ano que vem, que ele tem mais ou menos um custo de carrego aí em torno de 6 centavos acima, o que beneficia o sojicultor. Vamos falar aí um pouquinho, olhando aí para o lado da demanda. Com as indefinições aí das relações comerciais entre Estados Unidos e China, a demanda chinesa pela soja brasileira deve continuar forte? Acreditamos que sim. Nesse momento a China ainda continua comprando da mão para a boca, principalmente soja para embarque curto, agosto e setembro. E a partir de outubro, a China está pouco comprada. Então nós acreditamos que nas próximas semanas a China deva vir para o Brasil comprar mais ativamente essa soja, o que deve puxar esses prêmios. E aí sim o produtor que tem a soja disponível deve se desfazer dela, porque a partir de outubro, historicamente, os preços pioram bastante aqui no Brasil e principalmente em outubro, setembro, outubro, o produtor está fixando os prêmios para a soja safra nova, Kelly. É a nossa estratégia. E eu queria te perguntar, algum ponto ainda de alerta para a safra americana que o mercado está monitorando? Estamos sim, a questão climática ainda, o mês de agosto é decisivo para a definição da safra norte-americana. Nós temos ainda esse atraso do plantio, esse clima pode se estender essa preocupação até a primeira, segunda semana de setembro, mas nesse momento a safra americana está sem ameaça climática. E olha só, a reforma da Previdência avançou na Câmara com a aprovação em segundo turno do texto base da proposta na madrugada desta quarta-feira. O resultado saiu depois de 5 horas de debates.
Com 370 votos a favor e 124 contra, o texto base da proposta de reforma da Previdência foi aprovado na madrugada de hoje no plenário da Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, anunciou o resultado depois de 5 horas de debates. No entanto, as discussões ainda continuam. Os deputados se reúnem hoje para votar os destaques ou emendas que retiram pontos do texto. Neste segundo turno de votação, propostas que alteram ou acrescentam pontos não podem mais ser apresentadas. Após a conclusão da tramitação na Câmara, a matéria segue para a votação no Senado, onde também vai ser analisada em 2 turnos. Vale lembrar que, para a aposentadoria rural, o texto estabelece idade de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, incluindo garimpeiros e pescadores artesanais. Já o tempo mínimo de contribuição para homens subiu para 20 anos e das mulheres se manteve em 15 anos. Vamos ver como é que andam as discussões, os destaques na Câmara com o repórter Rafael Walendorf, que acompanha tudo direto do plenário da Casa. A gente quer saber, Rafael, os deputados devem votar os destaques agora à tarde. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. A sessão começou agora há pouco, viu? A movimentação aqui no Salão Verde, aqui na entrada do plenário do Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, começou agora há pouco. A sessão teve início, a ordem do dia, que é o início das votações, teve início ao 12h20, mais ou menos, e deve se estender durante toda a tarde. Como passou aí, a votação em segundo turno foi encerrada já na madrugada de hoje. Teve uma votação parecida com aquela do primeiro turno, só o quórum foi um pouco mais baixo, o número de deputados aqui na casa estavam um pouquinho mais baixo, mas o governo conseguiu aí 370 votos, bem superior aos 308 que eram necessários. A expectativa do presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é concluir a votação hoje. São 8 destaques, como a gente falou, não são possíveis emendas para acrescentar novos trechos, apenas suprimir, apenas retirar trechos. E eles tratam de vários temas, como o BPC, valores de algumas pensões e também tempos de pedágios para algumas categorias. A gente lembra que precisa ser votado esses destaques hoje e depois vai lá para o Senado, onde deve tramitar na CCJ e também em 2 turnos no plenário, com quórum qualificado também. 41 votos dos senadores precisam para aprovar essa reforma. Eu conversei mais cedo com parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, com o deputado, com o senador. O deputado Sérgio Souza falou da importância da aprovação dessa reforma, de concluir hoje para poder dar sequência. Ele falou da economia que a reforma pode gerar para o país, que ela vai trazer solvência, ou seja, capacidade do país pagar as contas e também desenvolver novas atividades. O senador Luiz Carlos Reins, que é presidente da FPA, vice-presidente da FPA lá no Senado, afirmou que a discussão lá vai centrar também na questão de estados e municípios, que o Senado deve incluir sim na reforma da Previdência a questão dos estados e municípios, mas que estuda uma forma de fazer isso de forma separada, para que a entrada em vigor das regras básicas aí, que estão sendo aprovadas hoje na Câmara, não demore a entrar em vigor. Ele acha que em 45 dias vai ser possível tramitar lá na CCJ, no plenário, e eles estudam essa forma, talvez uma PEC paralela, que trate apenas de estados e municípios e também do regime de capitalização, ou se destacam isso, votam de forma separada, mas a expectativa é essa, até setembro, então, conclui-se a votação da reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional e a consequente promulgação e entrada em vigor das novas regras. O Diário Oficial da União de hoje publicou a exoneração de Ricardo Galvão do cargo de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quem deve assumir a função interinamente é o coronel da Reserva da Aeronáutica, Darkton Damião. O pesquisador Ricardo Galvão esteve no centro da polêmica com o presidente Jair Bolsonaro sobre os dados que mostram alta do desmatamento da Amazônia e deixou a função na última sexta-feira. Galvão entrou no INPE em 1970 e cumpriria mandato até 2020. Ele sai da direção do Instituto após 2 semanas de desentendimentos com o governo em relação às informações do Instituto que mostram que, desde maio, os alertas de desmatamento da Amazônia dispararam, atingindo em julho o valor mais alto desde 2015 para um único mês. A nomeação do substituto de Galvão ainda não foi publicada, mas o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, a quem o INPE é vinculado, anunciou que o coronel da Reserva da Aeronáutica, Darkton Damião, vai assumir o comando do órgão interinamente. Damião assume com a promessa de dar transparência total aos dados sobre desmatamento no país.
ele é doutor justamente na área de desmatamento, ele tem passagem pelo INPE também, ele inclusive fez mestrado no INPE, ele é uma pessoa de confiança, logicamente, e é uma pessoa que tem uma capacidade de gestão já demonstrada em vários cargos que exerceu. Portanto, vai ser um ótimo diretor interino para dar continuidade nesse trabalho junto aqui no Ministério, com o IBAMA, também no Ministério do Meio Ambiente, de forma que a gente tenha um sistema cada vez melhor. Pontes disse que o coronel deve permanecer no cargo até que seja estabelecido um comitê para definir uma lista de indicações, de onde deve sair o nome do diretor efetivo. Por enquanto, ainda não há uma data para que isso ocorra. O anúncio do investimento da Marfrig e da ADM no início da produção de hambúrguer vegetal em uma unidade do frigorífico em Mato Grosso repercutiu negativamente entre os pecuaristas. A Associação dos Criadores do Estado divulgou nota mostrando insatisfação e preocupação com a notícia. A gente vai agora até Cuiabá, onde o Luiz Patrone tem mais informações, e a gente quer saber, Patrone, essa iniciativa pode ser aí um risco para o setor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bom, na avaliação da Acrimate, como você bem mencionou, essa é uma iniciativa que pode, sim, levantar preocupações e, claro, insatisfação entre os pecuaristas, né? A gente lembra que ontem no Mercado e Companhia nós comentamos que a Acrimate ainda não havia se manifestado a respeito deste assunto, mas que a diretoria da entidade estaria reunida à tarde ontem lá em Rondonópolis, onde toda a diretoria participava, né, da exposição que acontece por lá. E após essa reunião, então, foi divulgada essa nota veiculada demonstrando tanto a preocupação quanto a insatisfação na visão dos criadores com o anúncio feito pela Marfrig. A gente tem até essa nota para colocar no ar, porque o documento diz o seguinte, que o grande temor dos produtores é a maneira como essa notícia pode chegar ao consumidor, ou seja, a interpretação que o consumidor pode ter a partir deste investimento na proteína vegetal, né, no hambúrguer de carne vegetal, vamos dizer assim. Os produtores temem que esse consumidor ele possa entender como a iniciativa como uma tentativa de desconstruir um produto que tem fundamental importância para a saúde humana e também é uma grande geradora de emprego e renda. Ainda de acordo com a nota publicada pela Acrimate, a entidade esperava que a empresa, que sempre foi parceira dos produtores, isso está claro na nota, que ela mantivesse o foco maior em promover o marketing da carne bovina e não investir em outro segmento de proteína como ficou anunciado ontem. A gente lembra que essa repercussão acontece justamente porque Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do país, né? São mais de 30 milhões de cabeças de gado, e a unidade que passa a produzir, segundo a Marfrig, essa carne vegetal, né, fica exatamente aqui no estado, mais propriamente no município de Várzea Grande, que é um município vizinho aqui em Cuiabá. Portanto, feito o registro dessa nota da Acrimate. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.